Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Super feliz aqui em mais uma incrível live de liderança aí, toda segunda-feira às 18 horas. Vocês já estão vendo o rostinho dessa pessoa incrível que está aqui do nosso lado. Hoje mais uma convidada fantástica, sensacional, para vocês conhecerem um pouquinho. Quem está assistindo agora ao vivo, vocês... Aí, quem é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa incrível aqui? A gente já vai explicar um pouquinho. A gente começou um pouquinho atrasado aqui por questões técnicas, mas não tem problema. Foi para vocês ficarem mais ansiosos ainda para fazer esse bate-papo com a super convidada. E não sei o que. Ela está aqui? Está aqui para poder falar um pouquinho com a gente. Então, enquanto eu vou falando um pouquinho da convidada, Jéssica, vê se você consegue, já está ao vivo ali no meu Instagram, vê se você consegue pedir para participar, vê se consegue puxar o link. Galera, sejam super bem-vindos. Para quem está assistindo ao vivo, ou quem está assistindo depois gravado, aproveitem o máximo possível do conhecimento dessa fera que vai estar aqui no dia a dia. Tem novidade, vão ter sorteio. Depois eu vou pegar aqui quem estiver participando, quem estiver interagindo, a gente vai estar sorteio, a gente vai falar um pouquinho aqui do curso com vocês, para vocês aproveitarem o máximo possível dessa convidada incrível, né? Boa. A Jéssica já entrou aqui também. Jéssica, aparece aí para você, para poder... para você poder pedir para participar? Existe essa... Ainda não. Existe aí no teu Instagram, do teu celular. Aparece aí a opção pedir para participar? Não apareceu ainda não. Não apareceu aqui? Deixa eu ver se no meu celular aqui, na hora que eu tiver... Olha se aparece. Ver se eu consigo aí pedir para participar. Bem, enquanto não vai pedir, não vai aparecer, pelo menos não apareceu nenhum link aqui, nada. Para mim ainda não. Pelo celular? Bem, então vamos tocando aqui, gente. Eu estou tentando aqui para poder a Jéssica entrar lá pelo... Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Ver se é possível você clicar no teu Instagram para você entrar, para a galera compartilhar também com eles. Pessoal, ansiosos aí já? Para esse super bate-papo com a Jéssica, que é fera demais. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Poliane. Já está aí também acompanhando a gente. Te mandei aí, vê se chegou, vê se vai dar certo. Chegou só o link, mas a solicitação para participar, não. Não aparece nenhuma opção aqui, pedir para participar. Bem, não. Então vamos nós aqui, vamos aqui participando, vamos aqui fazendo esse bate-papo. Primeiro, vamos tocando aqui. Galera que tá aí por algum motivo já estava no Instagram da Jéssica, vem para cá para o Instagram do Conexão, para o meu Instagram, vem para cá para vocês assistirem. Não se preocupa que vai ficar o vídeo também liberado lá. Erros técnicos aqui, a gente está aprimorando, estamos na segunda, a gente vai corrigir. Mas mais importante é o seguinte, vocês ouvirem um pouquinho essa pessoa que é incrível. Participem, manda pergunta, fiquem à vontade aqui para poder interagir. Jéssica, super bem-vindo. Eu queria agradecer pela tua disponibilidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento. Aqui o desafio da nossa live é compartilhar um pouquinho inspirações, dicas para quem está iniciando a liderança ou está há muito tempo na liderança, que está precisando de uma nova dica. A Jéssica, pessoal, quem assistiu o vídeo até que eu postei de manhã, a gente conheceu aí há um tempinho, né, Jéssica? Trabalhava aí junto lá na IC e eu na Oi. Eu não lembro se você já era coordenadora, supervisora, não lembro, mas a Jéssica vem sendo promovida, gerente, superintendente. Várias pessoas da equipe dela desenvolveu, que virou supervisora, virou coordenadora. Então, exemplo aí para trazer muito aprendizado e dicas para vocês. Então, primeiro, boa noite, seja super bem-vindo ao nosso bate-papo. Vai ser uma honra estar com você. Então, primeiro, fala um pouquinho aí para essa galera saber quem é a Jéssica, e depois eu começo aqui com algumas perguntas interessantes para ajudar a galera. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Os nossos encontros, eles são sempre muito agregadores, a gente sempre trocou muita ideia, né? Quando a gente se conheceu, eu era coordenadora e a gente vem trocando desde então, você tem uma participação aí ativa nesse desenvolvimento. Então, queria agradecer mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui com você, para ajudar aí a galera na primeira liderança. Acho que eu sempre falo, né, que a primeira liderança ela é sempre a mais importante, porque ela é um salto para as próximas, então vai ser bem legal esse bate-papo. Eu comecei no atendimento como atendente em 2014, vou fazer 11 anos aí que eu iniciei, e aí logo surgiu uma oportunidade para virar supervisora, com 3 meses que eu tinha de operação, eu não conhecia muito de call center, né, porque a cidade que eu moro era o primeiro call center, era uma implantação, então eu entrei bem no comecinho, sabia muito pouco sobre liderança, mas eu acho que a curiosidade foi sempre um selo meu, né? Eu sempre
uma coisa ali bem programada, porque eu sempre busquei saber muito mais do que o que me pediam. Então, eu acho que esse foi o principal ponto aí para eu me apaixonar pela liderança, e desde então eu vim sendo promovida, fui promovida a coordenadora, depois eu passei para uma área estratégica da empresa que foca em resultados operacionais, depois eu virei gerente, eu saí um tempo, saí do fornecedor e virei cliente, e voltei agora para a IC, tem 2 anos que eu estou de volta aqui, e já estou no cargo de superintendente e liderando aí uma equipe de 2.500 pessoas. Boa, bacana. E olha aí, ó, bagagem, gente. E olha que legal, não só se desenvolveu, conseguiu sentar na cadeira de cliente e também lá de parceiro, né? A gente nem chamar de fornecedor. E hoje com esse desafio bastante. Então, Jéssica, eu queria assim, para o primeiro esquenta, o que eu queria pedir a opinião? E ó, boa noite, Gisele. Pô, Bruno Caetano, um abraço, meu amigo. Camila, tudo bem? Renato, boa noite. Aqui pelo Instagram, pelo LinkedIn também o Alexandre aqui. Boa noite, Alexandre. Pessoal, fiquem à vontade aí para poder fazer as pergunta de vocês para a Jéssica também. Então, Jéssica, eu queria começar, o pontapé inicial para essa turma é o seguinte. A galera que está no início normalmente eles têm muitas dúvidas, né? 2 coisas que acontecem. Algumas dúvidas, o medo, né? De assim, cara, antes eu tomava conta da minha vida, da minha carreira, e agora eu estou tomando conta de diversas pessoas. E aí tem aquele medo do primeiro feedback, tem aquele medo de achar que isso não serve para mim, eu não sirvo para liderar. Tem muitas dúvidas antes mesmo de tentar, né? As pessoas, é o medo do novo. Como é que foi isso para você, e pensando em você e dentro dos teus liderados? Normalmente, qual é a dica? Como é que você acompanha essa galera que tem uma transição nova? Eu não estou falando só de um cara que virou operador para supervisor, tem um supervisor que virou coordenador, tem uma dúvida muito do novo. Então, acho que a primeira coisa está ligada também ao que é o teu sentimento, o teu autocontrole, o teu autoconhecimento, né? Antes até de se preocupar com quem está fora, tem o desafio de você também se conhecer. Como é que foi isso para você no início? Como é que é isso para você, para os teus liderados, para dar dicas para quem está assistindo a gente? Acho que você pegou no ponto-chave, né? Se conhecer e entender quais são as oportunidades. Eu acho que o ponto principal, e para mim foi bem difícil, porque eu comecei a liderar uma equipe que eu participava. Então, eu passei a ser líder das pessoas que eram meus pares. E foi bem difícil, né? Porque tem muito um paradigma ali. A pessoa estava aqui do meu lado agora há pouco, e agora ela virou minha liderança. E por isso a importância tão grande de ser um exemplo, né? E quando a gente fala disso, parece até clichê, tem que ser exemplo. Mas, de fato, você precisa ser um exemplo para que as pessoas te vejam de uma outra forma quando você virar essa chave. E o principal ponto, assim, que eu acho que para mim foi o que fez ali a diferença, é de fato a gente conhecer as nossas oportunidades, porque geralmente, né, e é do ser humano, a gente tende a pegar o que eu sei mais, fazer e ficar fazendo ali o que eu já sei fazer desde sempre. Mas o que eu tenho de oportunidade, eu não desenvolver, porque eu já sei que isso ali eu não sou muito boa. E eu acho que eu sempre quis fazer mais do que o que era ali, o que eu sabia fazer. O que eu não sabia fazer era o que eu mais buscava fazer, assim. Isso que eu não sei. Deixa eu procurar aqui quem sabe, às vezes, e não necessariamente você aprende com o seu líder, né? Muitas vezes você aprende com seus liderados mesmo. E uma coisa que eu fazia muito e que eu faço até hoje é pegar feedback do meu time. Assim. Eu sempre busquei saber quais são os meus pontos positivos e os meus pontos negativos também. Porque a minha equipe vai ser a pessoa que mais vai conseguir me falar quais são as minhas maiores oportunidades. Perfeito. E o que eu percebo muito de lideranças, e que é um erro comum, é que a gente procura muito feedback dos nossos líderes. Mas as pessoas que estão no nosso dia a dia é que vão conseguir te falar assim, o que você está errando, o que você poderia ajustar. Então, buscar feedbacks dos seus liderados é presente, assim. Você sempre vai conseguir crescer, perceber em que você está errando para você conseguir melhorar. Então, perfeito. Minha dica é sempre busca feedback da equipe, porque são as pessoas que mais vão te ensinar. Não, e olha só, pessoal, que 3 dicas importantes. A Jéssica já começou com tudo. Primeiro, você fazer além. Você está buscando coisas novas, você está fazendo bem o seu trabalho, você está buscando coisas novas para você poder agregar valor, para você poder entregar. Eu acho que a gente fala muito isso lá a galera que fez o curso, a gente fala de você ter visão negócio. Você está visão operacional. A gente estava fazendo estava numa palestra recente falando sobre isso. Além do seu trabalho bem feito, você não tem que ficar se preocupando em se defender só seu emprego, cara. O que você pode agregar valor? Acho que esse é um ponto importante. Segunda dica legal que você falou cara, se eu não sei qualquer coisa que eu tenha dúvida, eu vou buscar conhecimento. É uma oportunidade de aprendizado. Se alguém questionou você algo,
Eu conheço muita gente também que fala assim, putz, não sei, cara, procura alguém, procura B, ou procura C, ou fala com outro. Não, se eu não sei aquela resposta, por mais que não seja do meu dia a dia, eu vou buscar aprender porque é uma oportunidade de aprendizado, né? Então isso foi ótimo você ter falado isso, porque são bons exemplos para quem está assistindo, porque quanto mais aprendizado você tiver, mesmo que não esteja no seu dia a dia, isso vai fazer com que te faça muito melhor. E o terceiro, com chave de ouro, é você estar sempre buscando feedback do teu time também, não só esperar só de liderança. E aí, Jéssica, esse é um ponto legal, porque assim, gente, feedback não são só os feedbacks formais. Você tem que estar atento. O seu time falou, eu não entendi direito esse treinamento, eu não entendi direito esse processo. Cara, tem alguma coisa errada na minha comunicação. Ah, na hora de passar essa informação eu não consegui fazer. Pô, esse cara não conseguiu fazer. Será que a minha comunicação está adequada? Então é pegar bastante feedback com o time, né, Jéssica? Mas não necessariamente só os feedbacks formais, muito pelo contrário. Os informais, que são os que vão te acender maior luzes para você melhorar do que ficar só ali dentro dos formais, né? Tem gente que esperando os períodos de feedback, né? Nossa, não dá. E eu acho que o ponto importante sobre isso, que é uma coisa puxando a outra e vai ajudando, né? É você conhecer sua equipe. Uma coisa que você falou super importante é com relação a você conseguir se comunicar, né? Hoje, a liderança, principalmente o supervisor, né, que é o público-foco que a gente está falando aqui, ele precisa muito ser um bom comunicador, porque ele vai lidar com minimamente 25 pessoas diferentes, e as pessoas são diferentes, pensam diferentes, às vezes você fala uma coisa, vai ter um público que entendeu de um jeito, outro que entendeu de outro, e por isso a importância dessa boa comunicação, uma comunicação fluida. E eu só consigo saber se minha comunicação foi efetiva se eu conhecer a minha equipe. Perfeito. Vai ter pessoas que elas vão entender de uma forma mais didática. Vou dar o exemplo de mim. Eu sou uma pessoa mais visual. Então, para mim, se a comunicação, quanto mais visual ela for, melhor. Mas tem gente que não é tão assim, tão visual. Então, conhecer a equipe é primordial para você entender qual é a melhor comunicação para fazer com aquela equipe. E se você tem essa abertura de conhecer sua equipe, estar próximo da equipe, para que esse desenvolvimento seja mútuo, esse feedback vai ser mais fácil do que você ficar esperando a formalidade de um feedback. Sua equipe vai ter abertura para chegar para você e falar assim, olha, Wellington, isso aqui que aconteceu não foi legal, ou Wellington, essa ação que você fez foi super efetiva, eu vim trabalhar por sua causa, já me aconteceu muitas vezes, né? E às vezes você acha que coisas que você faz no dia a dia não são importantes, mas são essas pequenas coisas que criam uma relação de confiança entre você e seu liderado. Então, a comunicação efetiva é muito importante. Sem dúvida. E outra coisa, Jéssica, aproveitando que você entrou em comunicação e falando das pessoas, acho que é óbvio que qualquer líder e liderança, gente, não é só de baixo para cima, cima para baixo, laterais, todo mundo envolvido, está muito ligado a conhecer as pessoas e respeitar as pessoas e o processo de comunicação. É óbvio que quando você pega erro de liderança, todo mundo tem diversos erros de liderança, né? Então acho que isso faz parte. Liderança é prática, não é teoria, não tem 5 passos para ser o melhor líder do mundo. Esquece, não vai existir. Não, porque se mudou a equipe, você vai ter que se adaptar a tudo, porque está ligado às pessoas. Qual é o cuidado? Qual é um gatilho? Porque, de novo, o que fazer, cada um tem seu perfil, cada um tem sua, mas quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com as pessoas do seu time, dos seus pares, dos seus colegas, para você conseguir se destacar na liderança? Você bem falou, né? Não tem uma receita de bolo. Acho que cada pessoa vai ter a sua forma, né, de conseguir ali alcançar essa liderança junto com o time. Mas eu acho que o respeito é o principal, sabe? Porque quando você consegue, e aí, de novo, precisa, óbvio, conhecer a equipe para você entender quais são os limites das pessoas. Muitas vezes eu vejo muitos líderes que eles não conseguem perceber que aquele tema é importante para a equipe. Uma coisa que é clássica de liderança, né, principalmente supervisor. O operador que não pode, ou seja lá, né, em outra empresa que não seja o operador, o colaborador que não pode entrar no horário que você precisa dele lá. E, às vezes, a justificativa que ele traz, você escuta, e quando você escuta de outra pessoa que também não pode, você acha que aquela outra pessoa tem um peso maior na justificativa dela. Mas cada pessoa vai ter o seu motivo, e você conseguir ajudar essa pessoa a entender qual que é o motivo dela e não achar que aquele motivo é pequeno, é o principal. E isso você consegue usar para outras coisas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era atendente, eu lembro que tinha um pacote que a gente precisava vender que eu achava muito caro.
Então, eu tinha muita dificuldade de vender esse pacote, porque para mim ele era muito caro. E eu ouvi isso de um líder meu. Ele falou assim, Jéssica, é caro para você, mas você precisa entender qual que é o cenário do cliente. Sonda o teu cliente para entender qual que é o cenário dele. E eu peguei isso para a vida. Assim. Nesse dia eu falei assim, eu tenho certeza que eu não vou conseguir vender esse pacote, é muito caro. E nesse dia ele falou, então faz a oferta, se você não conseguir vender, você volta aqui que a gente conversa. Nesse dia eu vendi 10. E eu usei isso para tudo, assim. Às vezes você vai dar um feedback na pessoa e você escuta o problema daquela pessoa achando que é um problema que para você era fácil de resolver ou que não é nada, mas para aquela pessoa é muito importante. Então, você conseguir ouvir atentamente, até para você conseguir ajudar essa pessoa a entender qual é o cenário dela, é muito importante. E isso parte do respeito pelo outro, pela situação que o outro está passando e como que a gente consegue ajudar esse outro também naquele problema dele. Então, para mim, o que você consegue se destacar se você entender, conhecer a sua equipe e respeitar os limites das pessoas. E aí, para tudo isso vai servir. A sua comunicação vai ser mais fluida, você vai conseguir saber como que você vai falar, em que momento, se aquele objetivo está sendo atingido ou não com a sua equipe. Então, o respeito é o primordial para que você consiga ter o sucesso ali na sua liderança. Travou? Tá mudo, você tá no mute. Não sei por que aconteceu comigo aqui, galera. Apertei alguma coisa no mute, vou eu aqui me enrolando com as coisas. Mas, cara, olha que exemplo legal. Aproveitando aqui, dar uma boa noite. O pessoal tá chegando no Instagram aí. Patrícia, Rayane, G. Gomes, Luiz, Maria Neves, Nuriele, bastante gente. Ó, façam perguntas. Vamos aproveitar essa fera aí. Qualquer dúvida, pode fazer perguntas aqui. O Alexandre, que estava lá no LinkedIn também. Mas olha a coisa importante que ela fala, não só de comunicação, gente, mas pega essa dica de você realmente tentar entender o outro lado. Aí é o conceito da diversidade de verdade, né? Primeira coisa, líderes iniciais. Vocês não vão conseguir se colocar no lugar dos outros. Pronto. Então é só para não assim, mas eu não consegui. Não vai. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua questão. Você, de repente, tem 3 filhos, o outro não tem um filho, o outro demora 3 horas para chegar no trabalho, o outro demora 1 hora, cor, negro, religião, sexo. Assim, cada um tem a sua realidade. O mais importante é minimamente você buscar entender o outro lado. Porque, assim, o que a Jéssica falou é verdade. De repente, para um é muito importante, ele teve algum tema de horário, alguma situação, porque ele tem que pagar a faculdade dele, que é a faculdade, que é o primeiro a estudar na família, pode ser o futuro da família. E para outra pessoa você fala o seguinte, não, eu tive que levar minha filha na escola, no dentista. Não, a filha é muito mais importante que a faculdade do... Não, e não é isso. Cada um tem a sua realidade. O exemplo que a Jéssica trouxe é outro importante. Eu estou vendendo, mas eu estou entrando em contato com pessoas que têm um poder aquisitivo maiores, que para aquilo ali o valor não é tão grande ou para ele é importante. Então, de repente, para você aquilo ali não faz sentido, mas para outras pessoas podem fazer sentido. E aí, apesar do exemplo, a gente está falando de uma venda, isso acontece dentro da nossa equipe. De repente, para o cara poder chegar mais cedo, para poder prestar atenção, você poder conversar com ele no individual, você conseguir tratar ele ali, ou de repente ele não ganha um parabéns, nunca ganhou um parabéns na vida. E você dá um parabéns, parabéns, cara, você está se esforçando. Isso pode transformar toda a vida das pessoas. Então, essa dica é importante, principalmente líderes, que normalmente, quando você está subindo uma posição, ou você quer que as pessoas sejam igual a você, ou você quer pegar e fazer para poder ajudar ele. Deixa que eu faço. Ou deixa que o time leve. Trate cada um de forma individual. Conversem com eles, tomem café com eles, vai num café, almoço, chopp, seja o que for, mas trate todo mundo individual. Esse é excelente ponto, Jéssica, porque acho que talvez esse seja um dos maiores erros, né? A gente trata, por estar liderando aí 20, 25 pessoas, alguns mais, você quer tratar todo mundo igual. E eu já repeti algumas vezes aqui, seja na live agora, seja lá no podcast, que o que me doía é aquela época de professor, eu fui professor há muito tempo e falava assim, se 80% dos alunos tirar nota boa, a culpa não é do aluno, não é do professor. Não, cara, aqueles 20%, aqueles 10%, aquele 1% também é culpa do professor, que tem que se adaptar à linguagem deles do lado de lá. Então, acho que esse foi bacana. Ó, outra super dica da Jéssica. E aí, Jéssica, pensando no desafio de evolução, o que eu vejo muito também é que alguns líderes eles não têm muita noção da importância do trabalho deles.
Se você perguntar para eles qual a sua profissão, eu sou supervisor de atendimento, sou supervisor de loja, sou supervisor de... Não vê o tamanho da importância, do quanto impacta na vida das pessoas e dos clientes sobre isso, e muita gente não se prepara para a evolução. Conta um pouquinho, como é que você se prepara assim, cara, como é que eu quero atingir meu próximo passo? Eu fui fazer uma mentoria, pessoal, qual é o teu objetivo daqui a 1, 2 anos? O pessoal fica assim, não tinha muita clareza, mas como assim você não tem clareza de como teu objetivo pessoal, porque o profissional tá ligado, né? O teu profissional vai ajudar o pessoal. Como é que é a tua visão sobre isso, dessa galera, verem realmente a importância do trabalho deles e como eles se planejam para o próximo passo? Porque não é que sentou num passo agora, não vou olhar mais. Eu sentei nesse passo, eu já tenho que preparar o próximo passo, não é isso? Sim. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é você conseguir chegar onde você está e ser referência naquilo que você está fazendo. Tem muita gente que, quando é promovido, acha que, pronto, consegui a promoção, acabou aqui, fim da vida. E, na verdade, não, é o início, né? Como que eu vou me desenvolver ali para eu ser o melhor no que eu estou fazendo? E para eu pensar num próximo passo, eu preciso primeiro ser muito bom no passo que eu estou. E eu vejo muita gente com muito, assim, muita velocidade. Eu acabei de ser promovido, o que é que eu faço para ser promovido de novo? Isso é legal, mas eu acho que o principal ponto é como que eu vou fazer aqui para eu contribuir e ser muito bom no que eu estou fazendo agora. E aí todas as outras coisas elas vão ser consequência. Você vai conseguir ver que quando você é muito bom no que você faz, você consegue agregar muito mais para as pessoas e consegue agregar mais do que o seu cargo pede, e as pessoas naturalmente vão te vendo como um próximo passo. Eu acho que o próximo passo ele acontece quando, no passo que você está, você já está além dele. Né? E aí a oportunidade vai surgir, ela vai ser sua naturalmente, porque você já está naquela rotina de eu já estou fazendo a mais. E para mim sempre foi o principal. Assim, eu nunca cheguei em uma cadeira pensando quero sentar na próxima. Eu sempre sentei e pensei quero ser a melhor no que eu estou fazendo aqui e agora, quero gerar mais resultados, quero impactar as pessoas, porque no final das contas é isso que vai me elevar. Independente de cargo, do salário que a gente recebe, você conseguir impactar as pessoas positivamente, isso vai ficar para a vida. Eu conheço pessoas hoje que são gerentes de operação que falam, cara, aquele feedback que você me deu foi super importante para que eu tomasse essa decisão. Então, eu sempre penso, como que eu consigo impactar as pessoas, fazer a diferença no lugar que eu estou? Porque as outras coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Quando você vê, você, pensa, já estou pronto para o próximo passo aqui, porque foi natural, eu não precisei forçar o próximo passo. Isso foi acontecendo de acordo com as entregas que eu venho fazendo. O meu líder já me vê dessa forma, meus pares me veem dessa forma, os meus liderados também me veem dessa forma. Eu fiz mais do que o que estava ali no script para fazer. Perfeito, perfeito. E, é bom demais. Eu conheço um pouquinho aí, não muito, né, mas um pouquinho a trajetória da Jéssica, e é bom que ela vai falando algumas coisas que, assim, é legal. Primeiro recado, galera, a sua promoção não é o fim, é o início da próxima jornada. Então, a galera, cheguei, estou promovido, conquistei, ok, conquistou e é o início do teu próxima etapa. Você tem que estar olhando as suas próximas etapas e fazendo por onde, né? Por onde transformar isso. Porque faz parte da tua motivação. Você não tem que buscar motivo para se motivar. Já faz parte da sua motivação, o teu ciclo está evoluindo, o teu ciclo está evoluindo. Eu acho que isso é fundamental. Mas ela reforçou de forma perfeita que existe um ciclo da próxima promoção, né? Sentei agora, estou promovido amanhã. Tem que estar muito claro qual é esse teu ciclo. Esse tema que você falou, Jéssica, eu costumo falar para os times, seja no curso, seja nas palestras e mentorias, é o seguinte: para mim, existem quatro estágios, e você falou dos 4 aí. Na hora que eu sentei na posição, eu preciso entender muito bem o que eu vou fazer. É novo, gente. Por mais que, Edson, eu já sou líder e troquei de equipe. É equipe nova, você vai ter que entender as pessoas diferentes, vai ter que é novo. Você vai ter o primeiro ciclo que você entender muito bem o seu ambiente, quem são as pessoas, quais são as atividades, para você executar bem. Depois você vai para o segundo ciclo e fala o seguinte: beleza, agora você é a melhor pessoa do mundo. Já entendi, já está claro como é que é a minha equipe, eu vou entregar e você é melhor primeiro nesta minha função. Antes de eu pensar na próxima, eu tenho que ser melhor na minha função. A partir do ponto que eu sou melhor na minha função, eu vou para o terceiro ciclo, que ok, agora eu tenho que entregar mais do que eu faço. Eu tenho que agregar valor. Qual é o meu próximo objetivo? É ser o coordenador? Qual é a responsabilidade do coordenador? Qual é a atividade? É ser líder de líder? Como é que eu vou organizar? Como é que eu vou fazer isso? E você começar a exercitar dizendo o seguinte:
A minha cadeira é muito pequena para mim, já sou maior do que aquela cadeira. E o quarto, que normalmente a galera não acompanha o quarto ciclo e o final, que é você buscar a promoção, você mostrar que quer mudar. Porque o que eu vejo, muita gente tá bem e fala assim, mas nego não me promove, nego não me reconhece. O que você está fazendo para isso? Não precisa fazer nada, eles têm que vir me reconhecer, eles têm que vir me olhar. Não, você precisa estar se movimentando, você precisa estar conversando com as pessoas e mostrar. Então foi excelente você trazer esse exemplo, primeiro, para a galera saber que na hora que eu atingir lá, não é hora de eu parar, atingir e tem que continuar, ponto. E segundo, que não é um ciclo, sentei e já quero ser promovido. Eu tenho que desenvolver bem meu trabalho, eu tenho que arrebentar e depois eu tenho que evoluir. Então, perfeito, perfeito. Marcos, Clara, Roberto, boa noite, pessoal. Ninguém colocou pergunta nenhuma, ninguém quer aproveitar? Eu vou aproveitando ela aqui. A gente vai indo aí para nossa reta final aqui. A gente é meia hora de bate-papo. Quem não está seguindo ainda, já segue lá a Jéssica também lá no LinkedIn, no Instagram. Aproveita muito essa fera. Acredito que muitos de vocês já estão seguindo, quem não estiver lá seguindo. Aproveitando, Jéssica, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz também lá na live de segunda-feira passada, ainda meio sem combinar, vou fazer o seguinte. Quem está assistindo aqui, eu vou sortear dois cursos gratuitos para vocês. Então, vocês me mandem a mensagem ali no privado. Eu quero, que depois a gente faz um sorteio e divulga quem venceu. Então, só me manda ali porque ainda não... A gente não criou uma forma tecnológica aqui com IA mais fácil de fazer. Então, você me manda a mensagem ali. Eu quero, pessoal, que depois eu compartilho com a Jéssica, a gente faz o sorteio no paralelo e depois eu divulgo aí. Oi, Robson, está aqui também pelo LinkedIn, boa noite. Então, tem lá um curso Virei Líder de Atendimento, o que eu faço agora. A gente tem lá mais de 40 dicas, 14 módulos, vai ter um módulo só de monitoria, de feedback, a galera tem dificuldade de feedback, para poder tirar essas dúvidas. E aí vem a pergunta que eu quero fazer. Jéssica, e o momento de feedback? Porque eu acho que para quem está iniciando também é um momento... e aí, como é que eu falo? Como é que eu não falo? Será que eu tenho que falar assim? Putz, era meus colegas, agora eu vou falar o que ele tem para fazer. O que você dá de sugestão para a turma nesse momento de aplicar feedback? E aí, não só feedback para o seu time, mas como dar sugestões para os seus colegas. Porque ele fala o seguinte, já que eu sentei agora, não quero dar uma dica para outro supervisor, mas de repente você tem uma mega ideia que pode ajudar teu supervisor e pode ajudar teu coordenador, e a galera fica meio tímida, falando assim, já que eu sentei agora, eles não vão aceitar muito a minha ideia. Qual a tua visão, dicas para dar feedback para o seu time, que antes você não tomava agora, e para seus pares também? Não é porque você é novo que você não pode ter boas ideias. Wellington, o principal é transparência. Assim, a gente precisa muito ter transparência em todos os pontos que a gente vai trazer para a equipe e explicar, dar o significado. Né? As pessoas elas nunca vão entender onde que elas precisam chegar se você só falar para ela onde que ela tem que ir. Você tem que mostrar qual que é o caminho. Então, dar significado para todas as situações, de todos os feedbacks que você vai dar, vai ser o mais efetivo. Porque fazer com que a pessoa entenda o porquê que ela errou, o porquê que ela acertou, onde que estão os pontos ali de oportunidade, é o que vai trazer ela para o entendimento do que realmente precisa ser feito. E você não vai precisar ficar repetindo feedback. O que eu vejo muito comum é que as pessoas tratam feedback como se fosse uma punição. Vou te chamar para o feedback, fica todo mundo com medo. Mas, na verdade, é para ser um momento de troca. Qual que é o momento que eu te digo assim, olha, isso aqui é legal que você está fazendo, vamos fazer assim... e conseguir entender também como que você desenvolve essas pessoas. Muitas vezes a gente descobre uma liderança que está em pleno desenvolvimento, que tem um potencial para um crescimento durante o feedback, que a pessoa consegue entender onde que ela consegue te ajudar, e muitas vezes tem muitos feedbacks que eu fazia com a minha equipe quando eu era supervisora, que eu percebia que tinha operadores que conseguiam me ajudar, inclusive, para passar o feedback para outro operador. Olha, isso aqui que você faz é muito legal, vamos mostrar aqui para os seus colegas como que a gente faz isso. E assim, não ter medo de errar. Eu acho que um princípio inegociável da IC que eu acho fantástico a gente ter coragem de errar, de falar que está errado e corrigir o erro. E você errar, principalmente numa primeira liderança, não é ruim. É sinal de que você está buscando acertar, né? O ruim é quando você não faz nada e fica lá com um problema na sua mão. Então, dar contribuições para os seus pares e para os seus colegas não é ruim, isso é muito bom. Você conseguir fazer um momento de feedback com o seu pai, isso é fantástico. As pessoas te veem de uma forma diferente também. Né? As pessoas que estão sentadas do seu lado também precisam de ajuda. E muitas vezes, o ponto que eu tenho hoje, que não é bem desenvolvido, o meu colega do lado tem desenvolvido. Então, como que eu consigo aprender com ele?
pedir o feedback e dar também. Olha, eu vi aqui que você está com oportunidade nesse indicador, eu estou fazendo isso aqui na minha equipe. Me ajuda nesse aqui que você está legal. Essa troca é muito rica para os dois lados, porque você ensina e você aprende. E isso tem que acontecer constantemente, não só com seus pares e com o seu líder. Tem que acontecer o tempo inteiro, né? Todo mundo que consegue... eu vi que você falou hoje de manhã, a Renata, ela era minha concorrente, literalmente, e tinha um indicador que ela entregava muito melhor que eu. O Wellington me dá o telefone dela, que eu quero saber o que ela faz para ela conseguir melhorar. E eu cheguei a falar com ela, Renata, me fala aqui como que você está fazendo com a sua equipe. Ela foi me falando, Jéssica, tem um feedback que eu aplico para eles dessa forma. E assim, eu já tinha 8 anos de experiência, mas aquela forma de feedback era diferente para mim. Porque Legal. Ela estava me mostrando uma forma diferente que ela estava acompanhando. E muitas vezes as pessoas acham assim, eu também sou supervisor igual a outra pessoa. Eu vou saber a mesma coisa que ela. E não. Muitas vezes ele sabe mais do que você porque ele tem uma experiência diferente. Às vezes foi o próprio operador que explicou para ele como que fazia daquele jeito e ensinou. Então, não ter medo de errar e ser transparente com a equipe, dar sempre o significado para todos os pontos que precisam ser melhorados ou os pontos positivos também é super importante. Legal. Deixa eu ver quem falou aqui. Foi a Amanda Simão, a Jéssica Maioral. Que privilégio ter você aqui compartilhando tudo que você sabe. Boa, Amanda. Boa noite, galera. Tá chegando aí, ó. Manda pergunta aqui para a Jéssica. A Jéssica é fera demais. A gente está indo agora para o fechamento, mas dá tempo ainda, ó, de mandar pergunta. O Robson e o Alexandre, vocês estão acompanhando pelo LinkedIn ainda. Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Agora, esse ponto, só vou reforçar o ponto que a Jéssica falou novamente aí para vocês que estão assistindo. É importante ser transparente. Acho que isso é fundamental. Voltando à dica que a Jéssica deu lá no início, você conhecer as pessoas, entender o lado deles, para de repente não é dar uma sugestão, pô, você está fazendo errado, não está fazendo isso. É tentar entender. Se você tiver uma conexão, e a gente fala muito de conexão genuína, né? De você estar ali com as pessoas, você criar um ambiente de confiança. Tudo que a gente fala de feedback está relacionado a um ambiente de confiança. Se você está num ambiente de confiança, onde você pode compartilhar o que você pensa, e a pessoa não vai te julgar, nem se você esteja certo ou esteja errado, isso vai fazer com que você cresça. E a Jéssica deu um excelente exemplo também. Você está preparado para receber feedback. Porque as pessoas estão muito preparadas. Não, vim aqui, me preparei para dar feedback, mas estou bloqueado, não quero ouvir, eu só quero falar. Não, gente. Feedback é um momento de troca. Você vai aprender algo e você vai compartilhar algo com alguém na sua visão, sempre com fatos e dados, né? Principalmente se você está falando com o teu time e tudo. Mas esse é um momento de troca. Tem que estar muito claro o que é para você receber. Pode ser a forma de você estar comunicando, pode ser a sua visão diferente. Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, aproveitem essa dica dela, que é super importante. Ó, o Robson aqui, que está pelo LinkedIn, falou, feedback é transformador para quem sabe receber e absorver. Exatamente isso. Quem está preparado para isso, a gente busca informação o tempo todo. Se você conseguir pegar e usar, vai fazer toda a diferença. A Shirley... Shisley também está lá. Só dá dicas preciosas. Aproveitem muito. Sem dúvida, Shisley. Ela arrebenta mesmo. Ó, relembrando aqui, galera, joguem lá, se vocês quiserem lá o curso 0800 na faixa, joga lá, eu quero. Depois a gente faz sorteio, combino com a Jéssica aqui. Vamos sortear 2 de vocês aí para não pagarem 0. Conhecer o propósito e criar identificação com o liderado. Destaca o melhor de cada um. A Shirley aí elogiando. A Jéssica é fera mesmo, eu conheço bem. Pessoal, estou indo aqui pro fechamento. Se tiver alguma pergunta, a hora é essa, hein? Jéssica, indo aqui para o encontro, se o pessoal tiver alguma pergunta. Não sei se vocês repararam, gente, eu não estou falando de resultado, a gente não falou de meta, a gente está falando aqui dos medos iniciais do líderes, de comportamento, porque eu acho que questões técnicas, de novo, a gente vai aprender, a gente vai conseguir aprender se você se esforçar em tudo isso. Mas o que eu queria que você desse a sua visão, Jéssica, porque assim, eu particularmente, eu sempre tentei aproveitar o máximo possível do meu momento, da minha carreira, planejava de 1 em 1 ano, mas absorver conhecimentos novos, né? E acho que cada vez mais a gente tem que tomar cuidado com as fontes. Eu fiz questão da gente ter essa live aqui, pessoal, toda segunda-feira, às 18 horas, vamos estar trazendo líderes que estão com vocês mais na ponta, porque a gente tem lá o podcast que traz diretores, presidentes de empresas, executivos, a gente traz tudo isso. Mas, para mim, o objetivo foi trazer gente mais próxima de vocês, para trazer uma realidade mais do dia a dia, para não ficar lá em cima, tá? E aí, ó, a Thaís falando aqui, ela é inspiração sem dúvida, conteúdo sensacional, parabéns, Wellington e Jéssica.
Mas, assim, acho que eu vejo ainda muitas pessoas ainda muito na cabeça do operacional eu cheguei aqui 8 da manhã, meu horário é às 14, eu preciso ir embora. Eu gostava, sempre que possível, tá, gente? Não é sempre. Ficava um pouquinho depois da hora, por quê? Porque eu colava em outro supervisor, eu colava no coordenador, eu sentava com o pessoal de planejamento. Cara, o que vocês fazem aí? Me explica um pouquinho, vê se ajuda meu trabalho. Quem dá plantão final de semana, no início eu não fazia isso, tá, gente? Eu errei muito. Tem gente ficando plantão no final de semana, gente, qualquer coisa, levanta a mão que eu tô aqui. E na evolução eu falei, não, eu queria sentar com equipes diferentes, deixa eu ver o que vocês fazem, deixa eu ver. Tudo é uma oportunidade de aprendizado. Não tem pós-graduação, não tem MBA que pague a experiência prática que a gente tem. Então, qual a dica que você dá para essa galera de como buscar conhecimento, de como buscar esse aprendizado prático, de não ficar assim, ó, sentei 8 horas, tem que sair às 12, tem que sair correndo. Porque tem gente que pagaria para ter aquela experiência prática ali um pouquinho mais com o coordenador e você tem acesso a isso de graça. Como você orienta essa galera a buscar conhecimento? Acho que buscar conhecimento ele tem que ser constante, né? Como eu falei no começo, eu sempre fui muito curiosa. Assim, quando eu virei supervisora, eu sempre quis saber como que o planejamento fazia uma escala, porque eu queria explicar isso para minha equipe. Né? Era o problema da vida. Todo mundo reclamava de uma coisa, eu sabia por que aquela coisa acontecia, mas eu queria ver na prática aquilo acontecendo. Então eu sentava do lado do menino do planejamento e falava assim: me mostra como você faz uma escala aí para eu poder explicar para mim. E até hoje eu faço isso. Às vezes vem alguém falar comigo sobre horário, eu explico, olha como é que funciona a escala, funciona assim, funciona assim. E consegui, inclusive, criar estratégias a partir disso, né? Porque quando você entende do negócio, você consegue criar novas soluções que, às vezes, quem está fazendo ali nem lembrou, nem pensou naquilo, mas você consegue pensar. E eu conseguia fazer muito isso através da minha equipe. Então, ser curioso é um primeiro passo. Assim, você precisa querer saber como que funciona um negócio. E às vezes você acha assim, isso aqui é meu, é da minha área, mas isso aqui é da área do fulano, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem, se você entende, você consegue inclusive contribuir com a outra pessoa para que ela cresça também e te ajude mais. Então, eu sempre fui curiosa, quero saber como que funciona do planejamento, quero saber como que funciona da qualidade, e isso me dava abertura com as outras pessoas. Então, quando eu precisava de ajuda, era muito mais fácil de eu pedir, porque eu já tinha uma aproximação ali, porque eu era curiosa mesmo, que queria saber como que funcionava tudo. Mas, para além disso, sim, eu sempre quis saber mais. Exemplo, o curso que você lançou, né? Quando você me falou, eu quis ver o curso todo, porque eu acho sempre que tem sempre alguma coisa que você consegue aprender. Por mais que eu já fosse líder há 11 anos, putz, tem alguma coisa ali que a pessoa aprendeu na experiência dela que consegue me ensinar. Então, sempre busquei, assim, alternativas para que eu fosse melhorar. Se você for olhar meu LinkedIn, eu tenho curso de várias coisas. Legal. Todo curso que eu vejo assim, isso aqui pode ser interessante, pode ajudar a minha equipe, eu sempre faço. Por mais que seja uma coisa que pareça simples, mas eu tenho certeza que eu vou pegar um insight ali que vai me ajudar no dia a dia. E isso traz, mesmo que não me ajude no dia a dia, me traz bagagem, porque eu entendo daquele assunto. Perfeito. Ser curioso e fazer tudo que você tiver oportunidade de fazer, de curso, de conversar com pessoas, conversar com pares, façam, porque vai te ajudar de alguma forma, sim, vai te dar um insight para o dia a dia, seja simples ou mais complexo, com certeza vai ajudar. Boa. Não, e acho que aqui, pessoal, que está aí assistindo, acho que essa palavra é legal. Curioso. Então, uma dica de ouro aqui que ela falou o seguinte: seja curiosos. Os líderes que são curiosos, que buscam conhecimento, eles são que vão se destacar, porque você vai ter mais informações para vocês conseguirem lidar com contorno, com situações diferentes. Inclusive, essa discussão sempre de agregar valor ao negócio, quanto maior conhecimento você tem, mais você vai agregar. Excelente, excelente ponto. Ô, Robson, cheguei tarde. Se preocupa não, Robson. Participa legal, depois a gente vai deixar o vídeo para vocês aqui também. E antes de eu fazer aqui o fechamento junto com a Jéssica, o Murilo perguntou: Jéssica, deixa 3 dicas de livro aí que você acredita que todo líder precisa ler. Boa. Eita, pegou de surpresa o Murilo, que eu indico o livro para ele de vez em quando. Todo feedback que a gente tem, eu digo, ele lê um livro. Ainda bem que não perguntou para mim, que eu não sou o cara do livro, mas já tem. É porque, geralmente, assim, quando acontece... a gente está passando por alguns momentos, e aí, às vezes, no dia a dia, tem muita coisa que você consegue contribuir, mas quanto mais você vai subindo a cadeira da liderança, mais difícil fica o tempo para você conseguir acompanhar algumas coisas no dia a dia. Então, eu costumo, sim, indicar livros. Inclusive, teve um livro que eu acho que me ajudou muito, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Legal. Eu acho um livro fantástico. Assim, você consegue
ver muita coisa ali que é do dia a dia, que você já faz, mas que você não sabia como fazer, e isso vai ajudar bastante. Principalmente na parte de empatia, que a gente falou bastante aqui. Boa. O outro livro que eu gosto muito, um que eu já inclusive indiquei para o Murilo, é Como Fazer Coisas Simples em Tempos Rápidos. E assim, porque hoje o que a gente vê muito na cadeira de liderança é que a gente acha que a gente não tem tempo, mas a gente não aprende a priorizar as coisas e entender o que é urgente, o que é importante. E isso é fantástico quando você aprende, porque você consegue ver que tem coisa que é simples de você resolver e resolve logo, e tem coisa que é urgente, que você vai precisar resolver, vai precisar de um tempo maior. Como que você organiza o seu tempo também é super importante. E o terceiro livro, gente, eu vou ficar devendo, viu? Tentando me lembrar aqui de um que eu gosto de indicar, que é legal para liderança. Deixa eu ver aqui. Boa. Eu não sou, vou te ajudar, não sou muito fã de livro, mas tem um muito importante, tem um bacana que já me falaram, já está aqui na minha listinha para ler, que é O Jeito Certo de Errar. Então, que assim, é um livro interessante, que traz um pouquinho a visão de como as falhas nos ensinam, porque a gente acaba não aproveitando melhor, e toda vez que aparece o tema falha, gente, eu gosto de repetir aqui, evitem erros evitáveis. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Então, assim, você é um líder novo, você está tentando, ok, mas tem erros que já cometeram que você não precisa cometer novamente. Então, acho que esse já me referenciaram bacana. Tem um que eu li muito antigamente, eu queria só que trouxesse uma reflexão que talvez aqui muitos de vocês já leram também. Acho que nos call center passou todo mundo, que é o tema do monge executivo, para falar sobre o líder servidor. Mas eu gosto de trazer uma reflexão, só tomar um cuidado, que assim, eu sou muito mais fã do líder inspirador do que só servidor. Então não tem que ser só ali, tá bom, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer isso. Ok, faz parte do teu papel você servir sua equipe e desenvolver. Mas você precisa ser muito mais inspiração de o que você está conquistando, em você correr atrás para ser promovido, você está depois do horário aprendendo, o teu equipe vai estar vendo isso, vai querer fazer igual, vai estar vendo, cara, olha como é que ele está buscando conhecimento, olha como ele continua estudando. Putz, então eu preciso fazer também. Então a inspiração... Comece pelo porquê, inclusive, fala isso. Enfim. Ele fala sobre inspirar as pessoas, entendendo os porquês. Também é muito bom. Acabou me lembrando de um terceiro. Boa, esse é excelente, excelente, boa. E o terceiro, que eu estou começando a ler agora, e eu vou confessar, pessoal, acho que estava aqui em casa há uns 3 anos, um amigo meu me deu, e eu não abri, o livro estava lá amassado, ele me deu, ele escreveu, assim, todo rasgado, que é a Romantize Seus Negócios. Que eu estou começando a ler, que é o seguinte, a importância de você entender algumas belezas por trás do seu trabalho. Você acaba fazendo um trabalho por fazer, mas na hora que você pega para olhar uma operação, gente, vocês ajudam 20 famílias, 25 famílias. Olha o quanto as suas dicas podem transformar vidas. O quanto a tua atitude pode inspirar pessoas ao ponto de tomar a decisão de seguir uma carreira por causa de você. Olha o quanto o teu trabalho com os clientes... eu lembro que eu vi uma ligação na época de telecom, a pessoa, obrigado, porque a internet vocês resolveram aqui a forma de eu me conectar com a minha família. Minha filha ganha dinheiro com isso. Então, o teu trabalho pode estar ajudando novas famílias, pode já estar gerando negócios para o país. Então, como é que você vê a beleza também no que você faz? A importância e a beleza no que você faz, porque às vezes a gente faz por fazer, acha que é só mais um trabalho, e aquilo ali tem uma coisa muito maior por trás que de repente você não está vendo. E aí quando você começa a ver, você dá mais importância ao teu trabalho, por mais simples que seja. Então, acho que foi boa a pergunta do Murilo, porque tem bons livros, boas reflexões, né? Então, galera, ainda aqui para o fechamento, só reforço aí, quem quiser lá participar do sorteio, a gente vai sortear 2 cursos 0800 para vocês, bota lá eu quero, depois eu vejo com a Jéssica aqui que sorteia, dá para vocês aprenderam, assim, são 14 módulos bacanas que vocês estudam online, depois tem um encontro, uma mentoria comigo também online, vai curtir. Mas o que eu queria aqui para fechar, Jéssica, primeiro eu queria super agradecer. Agradecer por 2 motivos. Primeiro lá, pela Super Jéssica, parceira minha, que entregava um resultado incrível desde a época lá que a gente trabalhou junto. Acho que muito do mérito do meu time vinha do resultado que você e teu time trazia dentro das operações. Então, acho que é uma referência para todo mundo. Pessoal, hoje a gente está conversa ainda com o Lucas. A gente está falando, acho que você, 3 semanas atrás, com o Lucas, que era um diretor da tua operação no passado. Então, teve um cliente que já contratou, já cuidou de vocês também, que falou ali também, Léo. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo com times.
Então, assim, eu conheci alguns dos seus liderados, operadores que viraram supervisores, supervisores que viraram coordenadores. Então, parabéns pela transformação que vocês estão fazendo. E obrigado por você ter topado compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento de vocês. Dicas incríveis, incríveis, que eu acho que servem para a galera aqui refletir. Não só refletir, tá, gente? Refletir e agir. Porque não adianta a gente ficar com a cabeça só refletindo e por aí. Precisa refletir e agir. Então, obrigado pela disponibilidade. Você está compartilhando conhecimento. Galera, sigam a Jéssica, seja no Instagram, seja lá no LinkedIn. Sempre que possível, busque conhecimento, interagem. Quem está aí, quem estiver aqui assistindo a gente, quer dar IC, cara, aproveite o máximo possível que essa mulher incrível aí de conhecimento absorvam bastante. Obrigado, Jéssica. E para terminar, eu queria que você deixasse aí uma frase, um recado final, seja para quem está no início da liderança, seja para quem quer virar líder, ou quem está um líder estagnado aí, não sabe para que seguir. Então, obrigado e que dê sua frase final aí para a turma. Super obrigado. Imagina, Wellington, eu que agradeço o convite, volto a dizer que é sempre de forma muito agregadora as nossas conversas, você sempre contribui muito, então queria agradecer aí todo mundo que assistiu, e para a primeira liderança, a frase que eu digo sempre é: conheça sua equipe, busque ajuda, seja curioso e não tenha medo, porque quando você é mordido pelo bichinho do call center, né, da liderança, você não consegue mais parar. Quando eu iniciei no atendimento, eu estava apontando para uma carreira totalmente diferente. Eu sou formada em Direito, então é um mundo totalmente diferente do que eu trabalho hoje. Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço e você se abrir para essas novas possibilidades vai sempre te dar os melhores caminhos. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente, excelente. Aqui, ó, Lady Top, momento maravilhoso, bom demais. Perfeita ela. Enriquecedor, maravilhoso esse momento, parabéns. É isso aí, é bom que quem conhece você, galera que não conhecia ela, sabe que realmente é maravilhosa, e quem está acompanhando aqui sabe também. Galera, para quem não conseguiu assistir, depois compartilhe com seus amigos, a gente vai salvar o vídeo, vai ficar lá no Instagram, vai ficar no YouTube, a gente vai compartilhar nos canais com vocês hoje à noite ainda, no máximo amanhã, para compartilhar com todo mundo, porque aprender com essa fera aqui é sempre importante. Então, quanto maior for essa corrente do bem de aprendizado com todo mundo, vai ser melhor para todo mundo. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado mais uma vez, Jéssica. Beijão. Valeu, turma. Tchau, tchau.